Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. É isso aí, como prometido, né, como avisado pra vocês, um pouquinho de atraso, mas foi por forças maiores. Vi o jogo, vi o derby nesta segunda-feira e estou aqui sem falta com a análise pós-jogo pra gente conversar um pouco sobre essa partida, que é um jogo que quando você olha o resultado só, né, sem ver o jogo, um empate fora, num derby, com o Botafogo perdendo, até parece bom negócio, mas foi um resultado frustrante, né, foi um gosto extremamente amargo, porque o Palmeiras não aproveitou a oportunidade de vencer um rival enfraquecido e de ganhar muita moral no campeonato, né, ganhar 3 pontos em cima do Botafogo. Então, meus amigos, vamos conversar sobre esse jogo. Como é dia seguinte de jogo, né, segunda-feira, eu não vou me ater a muitos detalhes do jogo. Eu vou fazer diferente, eu vou guiar a minha análise pós-jogo de hoje através de 10 pontos que eu separei pra gente conversar. 5 positivos e 5 negativos. Através desses pontos a gente vai conversando sobre o que eu acho que esse jogo traz de mais relevante, fechou? E não é querendo dizer que eu acho que o jogo teve tantos pontos positivos quanto negativos não, tá? Eu acho que foi um jogo que trouxe mais pontos negativos do que positivos. Mas eu tentei equilibrar, dei uma espremida aí, tirei 5 pontos positivos, 5 pontos negativos aí pra gente poder conversar, certo, meus amigos? Já peço pra você começar então deixando o seu likezinho aqui. Eu sei que o empate não merece o seu likezinho, mas o vídeo merece, então já deixa o like pra você não esquecer depois. Fechou, meus amigos? Vamos lá. Eu vou começar com um ponto negativo aqui pra gente começar a conversar, que é o fato de que o teste do Abel não deu certo. Mais um teste do Abel sem o Dudu não funcionou. Dessa vez contra o Corinthians, ele optou por jogar com o Arthur sendo um meia pela esquerda, né? O Veiga sendo um meia pela direita, o Mike aberto pela direita, o Piquerez aberto pela esquerda, ele coloca o Marcos Rocha ali como esse terceiro jogador da saída de bola, né? Então foi mais um teste que ele fez sem o Dudu e acho que tá claro que não deu certo. A ideia de ter Marcos Rocha e Mike juntos já se provou que pode dar certo em outras partidas. Mas a ideia de ter o Arthur caindo mais pela esquerda do que pela direita, acho que tá muito claro que não funciona. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, muita gente já comentou aqui embaixo também, nos comentários, de pô, por que não testa o Arthur na ponta esquerda, sei lá o que, eu sempre respondi a mesma coisa, nunca jogou assim, né? Na carreira inteira dele ele foi um ponta pela direita ou um meia atacante pela direita que sempre traz para a perna esquerda, traz para dentro. Foi assim que ele se destacou mais no próprio Palmeiras, né? Quando ele chegou. E eu entendo o Abel testar e tudo mais, mas não deu certo, né? Não deu certo o Arthur pela esquerda. Parece que ele joga meio torto, né? Ele perde muito das suas características principais. Então esse é um primeiro ponto negativo que eu queria trazer. Mais um teste que deu errado. Só que esse ponto negativo, ele já traz junto também o meu primeiro ponto positivo, né? Tentando dar uma intercalada aqui nas coisas. Que é até sacanagem falar que é um ponto positivo, mas é necessário. O Palmeiras fez mais um teste. É importante fazer mais um teste sem o Dudu, mesmo que tenha dado errado. O fato de ter dado errado é um ponto negativo, mas o fato da gente ter testado de novo é um fato positivo, é uma coisa boa, porque são 4 jogos que o Palmeiras tem, né, no total, entre o jogo que o Palmeiras perde o Dudu e o primeiro jogo contra o Boca Juniors. Nesse meio aqui, são 4 jogos, 2 já foram, tem mais 2 por vir. Quando eu fiz o vídeo aqui pro canal de como seria o Palmeiras sem o Dudu, do que o Abel poderia montar, de quais seriam as alternativas, eu falei, o Brasileirão vai servir como teste, são 4 jogos para testar, para ver o que dá certo, para ver o que dá errado e chegar contra o Boca e acertar. O Abel testou contra o Pereira, testou agora contra o Corinthians. Claramente não deu certo, mas eu acho que errar acaba fazendo parte do processo, né? Não é nem querendo passar pano assim, né? Como falam, porque, como eu tô falando aqui, deu errado. Foi uma escolha errada do Abel e eu falei aqui em outros momentos, não usaria o Arthur pela esquerda, ele usou e deu errado, ele viu. O importante é a gente não repetir o erro. Errar, acho que testar e não dar certo, acho que faz parte desse processo de encontrar a peça certa pra substituir o Dudu, que é uma missão muito difícil. Erramos mais uma vez, mas eu acho que o importante é não errar contra o Boca Juniors. No fim das contas, esse é o resumo. Vamos lá, mais um ponto, foi um ponto positivo, um ponto negativo, agora mais um ponto negativo.
As atuações individuais, eu acho que tá muito claro que num geral, foram abaixo. Muito por essa questão do coletivo também. Eu sempre falo aqui o quanto que o coletivo influencia o individual e vice-versa. Mas não foi um grande jogo, nem em termos técnicos, nem em termos de concentração dos jogadores do Palmeiras contra o Corinthians. Eu acho que o Gabriel Menino acabou sendo o mais cornetado aí. Realmente ele deu umas desligadas, deu uns momentos de um pouco de nervoso pro torcedor e o Gabriel Menino no jogo, um pouco desconectado, digamos assim. Então eu acho que esse é um ponto negativo também. Mas eu trago um ponto positivo também em questão de atuação individual, que foi a entrada do Endrick, né? O Endrick entrou muito bem, o Rony não foi efetivo no momento que ele esteve em campo, né? Nos momentos que ele esteve em campo, até teve uma oportunidade ali de tocar uma bola para o Zé Rafael, que ele acaba chutando, enfim, não foi efetivo. O Endrick entrou e entrou bem. Então eu tava falando anteriormente sobre a alternativa para substituir o Dudu e como é importante testar e tal. Houve o teste do Endrick também e ele deu mais certo, né? Apesar de ter ficado menos tempo, então quem sabe o Endrick não pode ser a resposta que o Abel tá procurando aí, com os testes, tem mais 2 jogos pra testar, enfim, acho que ele vai ganhar mais minutos, e ficou até um sentimento de que ele poderia ter entrado antes no jogo, o que me leva a mais um ponto, não perca suas contas, agora é o terceiro ponto negativo, que é o Abel demorou muito pra trocar, mas muito pra trocar. Eu tava assistindo o jogo hoje mesmo, na segunda-feira, né, vendo a gravação, e tava tipo 30 minutos do segundo tempo, e eu me peguei pensando, meu, tá os 11 iniciais até agora, os mesmos 11, né? Já tiveram outros momentos em alguns outros jogos que o Abel optou por trocar bem tarde, mas eu acho que foram cenários diferentes, assim, eu lembro muito daquele jogo contra o Flamengo em casa, pelo Brasileirão desse ano, que o Palmeiras abre 1-0 e depois toma um empate, que era claramente um sentimento de que a partir do momento em que o Abel colocasse os reservas, o time ia perder muito em termos técnicos e ia acabar cedendo ao adversário, né? Esse é um cenário. Contra o Corinthians, pra mim foi um cenário completamente diferente, porque você tem um teste inicial ali na escalação que o Abel faz, beleza, um primeiro tempo ali que o Palmeiras até teve mais volume de jogo e tal, não conseguiu criar chances claras, mas ele fez o teste dele, beleza. Foi pro segundo tempo, não quer trocar no intervalo, beleza. 10, 15 minutos, o time não tá desempenhando bem, hora de trocar, né? Ele foi trocar os 2 primeiros aos 33 minutos aqui, 34 minutos, até anotei, e os últimas 3 trocas aos 41 minutos. Então ele insistiu em uma ideia inicial que não deu certo, principalmente ali no segundo tempo. Acho que ponto negativo aí pro Abel Ferreira. E eu vou emendar mais um negativo só pra seguir a ordem da narrativa. Então, quarto ponto negativo agora, certo? E foram 2 positivos, mas vou chegar no 5 ainda. Quarto ponto negativo agora, que é a parte ofensiva. Claramente a gente tem o que ajustar na parte ofensiva. Então, pra quem falava que o Dudu não ia fazer falta porque a temporada dele não era boa, e de fato não era boa, era uma temporada irregular do Dudu, pra quem falava que ele não ia fazer falta, tá vendo aí, ele faz falta. Só pelo fato dele ser o Dudu e dele atrair atenção e dele ser um cara importante, mesmo ele não tendo feito gols, dado assistências essa temporada, ele segue sendo um cara muito importante em termos de construção pro Palmeiras. É só perceber o quanto o Piquerez perde influência sem o Dudu, porque não tem aquelas trocas, não tem aquela mesma dinâmica ali pelo lado. Então, foi um jogo que o Palmeiras até teve mais posse, finalizou mais e tudo mais, só que não tem aquela mesma dinâmica, aquela mesma sincronicidade nos movimentos ali de ataque, o que é normal, porque o Palmeiras perdeu um jogador muito importante nesse sentido, mas é importante a gente entender que o Dudu era sim fundamental, né, em termos de construção, né? Nos últimos 3 jogos aí, né, que desde que o Palmeiras perdeu o Dudu, contando o jogo contra o Vasco que ele saiu lesionado, foram 3 jogos que o Palmeiras fez um gol só, que foi aquele gol de falta do Veiga. Então, claramente, tem o que ajustar ofensivamente falando no time do Palmeiras. O Dudu faz falta sim, e eu acho que esse é um ponto negativo que o jogo contra o Corinthians trouxe, certo? Voltando agora para os pontos positivos. Terceiro ponto positivo aqui, que é, se a parte ofensiva tem o que evoluir, me permitam aqui trazer também o fato de que esse foi o 7º jogo seguido que o Palmeiras não toma gol. É o recorde da era Abel, assim, tranquilamente. Palmeiras pega o Goiás em casa na próxima rodada, então quem sabe pode chegar a 8 jogos seguidos sem tomar gol, o que é um número bem expressivo, é um número bem interessante e é muito importante levando em conta que teremos uma semifinal de Libertadores pela frente.
manter a baliza zero contra o Boca é muito importante, será muito importante, então eu acho que é um ponto positivo que o jogo trouxe, apesar de não ter sido um grande desempenho, apesar do Corinthians ter perdido uma chance clara ali com o Maicon, acho que é um ponto válido de trazer aqui para nossa discussão, mais um ponto positivo aí, certo? Esse foi o terceiro ponto positivo e eu vou agora pro quinto ponto negativo, quinto e último ponto negativo pra gente fechar numa energia mais positiva aí, porque, né, plena segunda-feira, pelo amor de Deus, não vamos ficar estressando aqui também. Mas vamos lá. O quinto ponto negativo é muito óbvio, é a chance perdida do Breno Lopes, é o grande ponto de cornetagem de toda a torcida depois do jogo de ontem, mas eu coloco aqui não só pela chance em si que ele perdeu, né? Não é a chance perdida do Breno Lopes, mas é o que ela significou, né? Porque se ele faz aquele gol ali, eram 3 pontos que iam dar um gás pro Palmeiras no Brasileirão, que iam aproximar o Palmeiras do Botafogo no momento em que o Botafogo tá no indício de crise ali, com o treinador entregando o cargo e tudo mais, né? Se oferecendo ali na coletiva e tal. Então, era uma vitória em derby contra um rival que já tá enfraquecido, que caiu, que tá mal no Brasileiro, né, na segunda metade aí da tabela do Brasileiro, então, e jogando mal, né, o time do Corinthians é um time ruim, desculpa, mas o Palmeiras perdeu uma ótima oportunidade de vencer o Corinthians, então, acho que é uma chance que representa tudo isso e acabou, acho que a chance representou toda essa frustração do torcedor, né, acho que não seria um resultado tão frustrante assim se o Breno não tivesse perdido aquela grande chance no final, mas vamos lá, já foram 5 pontos negativos, eu prometi 5 pontos positivos para dar uma equilibrada, faltam 2. O primeiro deles, vocês podem querer me xingar aí nos comentários, mas matematicamente, pensando naquela meta de pontos que eu coloquei aqui, a campanha do Palmeiras é boa, tá? Eu preciso colocar isso aqui, porque foram 22 rodadas agora, tá? O Palmeiras jogou 10 em casa e 12 fora dessas 22 rodadas, então pensando naquela matemática de pontos, o Palmeiras precisaria estar agora com 42 pontos e tá com 41. Então, assim, é uma campanha de time que briga pelo título, a campanha do Palmeiras. É uma campanha boa, mesmo com todas as irregularidades, mesmo com tudo isso, é uma campanha boa. O Botafogo segue sendo a campanha fora da curva, mesmo com a derrota pro Flamengo. Então, assim, é claro que a gente se pega pensando, se o Breno Lopes faz o gol, se naquele jogo o Palmeiras tivesse feito um gol, tivesse vencido, tivesse empatado. Todo time no campeonato... todo campeonato a gente tem essas lembranças, tipo, e aquela rodada, se o Palmeiras tivesse vencido, daria tantos pontos e tudo mais. E claro que é importante a gente levantar isso, tem demérito do Palmeiras nisso tudo, mas o ponto que eu quero chegar aqui é que o Palmeiras não é líder do campeonato por mérito do Botafogo, porque é uma campanha fora da curva, a gente tem que aceitar isso, infelizmente, mas a campanha do Palmeiras é boa, querendo ou não. E o meu último ponto aqui pra gente fechar com um ponto positivo, é o fato de que agora o Palmeiras tem tempo para treinar. Mesmo com data FIFA, perdendo alguns jogadores, né? Perde o Veiga, acho que o Gomes também, não sei se o Piquerez vai para a seleção uruguaia, mas enfim, mesmo perdendo alguns jogadores importantes, o Palmeiras tem tempo para treinar até as próximas rodadas. Temos mais 2 jogos até a grande decisão ali contra o Boca Juniors, né? As 2 grandes decisões para valer uma vaga na final. O Palmeiras vai precisar dar uma resposta contra o Goiás em casa. Precisa dar uma resposta em termos de desempenho, mostrar que o tempo de treino e o tempo de testes pro Abel tem surtido efeito, não repetir os mesmos erros, né? E dar uma resposta contra o Goiás. Depois disso, o Palmeiras tem um ótimo teste antes do Boca, que é um jogo contra o Grêmio fora de casa, que é uma ótima equipe. Então vai ser um ótimo teste para chegar contra o Boca e não errar de jeito nenhum, não desperdiçar chances como o Breno desperdiçou. Não fazer escolhas erradas como o Abel fez, não demorar para mexer como o Abel demorou, enfim, todos esses erros o Palmeiras não pode repetir, porque, né, a grande força da temporada tá na Libertadores, claro que a gente sonha com o Brasileiro, na próxima rodada o Atlético Mineiro recebe o Botafogo, então pode ser que o Botafogo perca, empate, pode ser que o Palmeiras tire ponto do Botafogo e todo mundo volte a acreditar de novo, né, acontece. Se perguntar pra mim, eu acho que as energias têm que estar voltadas pra Libertadores, não dividir foco, o Brasileirão é importante, mas a campanha do Botafogo é fora da curva. O Palmeiras perdeu uma ótima chance, até bati na mesa. O Palmeiras perdeu uma ótima chance de diminuir essa diferença contra o Corinthians, mas o foco tem que estar mesmo na Libertadores, nos jogos contra o Boca e numa eventual final. Fechou, meus amigos? Falei muito já, né? Quase 15 minutos de vídeo. Quero terminar aqui só com um aviso muito importante, muito bacana.
vamos voltar aos poucos com lives aqui no canal, certo? Pra quem sente saudades, pra quem nem é da época que a gente fazia live toda semana aqui, vamos voltar aos poucos, certo? O Libertadores está chegando, agora temos um tempo pra data FIFA. Nesta terça-feira, exatamente, amanhã já, pra quem tá vendo na segunda, devemos ter uma live aqui no canal já pra conversar sobre esses testes do Abel, o que pode melhorar, o que ele pode fazer e tudo mais, esse período de pausa de jogos, e aí, mais próximo da Libertadores, devemos ter mais lives ainda. Então, meus amigos, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de comentar aqui embaixo quem vai colar nas lives junto com a Análise Verdão aqui para acompanhar mais conteúdo nosso. Fechou, meus amigos? Muito obrigado, então, pela paciência aí, por esperarem essa análise pós-jogo até essa segunda-feira à tarde. Espero que vocês tenham curtido, certo? Espero a participação de vocês aqui nos comentários também, com as impressões do jogo, o que vocês têm a me dizer, concordam, discordam, enfim, comentem aqui, participem, vamos trocar uma ideia. Fechou, meus amigos? Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!